deixar a cruz aqui embaixo, mas eles usaram lá em cima, e pedir para trazer a outra, tudo certo também. Semana passada nós começamos a falar sobre a cruz. E nós falamos sobre o princípio da cruz. Semana passada nós falamos que a cruz, ela toca na sua vida. Ela toca em 3 áreas da sua vida. Ela toca no seu eu, ela toca nos seus relacionamentos e ela toca nos seus bens. Olha para o seu irmão e fala para ele: a cruz, ela toca no seu eu, nos seus relacionamentos e nos seus bens. Então são as 3 áreas que a cruz vai tocar. O princípio da cruz ela toca no seu ego, ela toca nos seus relacionamentos e ela toca também nos seus bens. Não tem como você dizer que é do Senhor e os seus bens não. Então é importante você aprender isso, ter isso bem claro, guardado dentro de você. E a semana passada eu falei que a cruz, o mundo, nós somos governados pelo princípio da cruz. Deus estabeleceu, quando Deus estabeleceu, através de Jesus, o princípio da cruz, o mundo passou a ser governado, nós passamos a ser governados através desse princípio. Então, o princípio que governa as coisas espirituais e naturais é o princípio da cruz. Deus estabeleceu isso. Então, eu falei a semana passada, pela cruz, na cruz, para você ganhar, você precisa perder o princípio da cruz. Para você ganhar, você precisa perder na cruz. Para você crescer, você precisa diminuir. Para você ser o primeiro, você precisa ser o último. E só assim é que você consegue conquistar a autoridade e o poder de Deus para a sua vida. Se você não anda nesse princípio, você já desceu da cruz. Se você não anda nesse princípio, no princípio que Deus estabeleceu através de Jesus na cruz, você está andando de acordo com o mundo, você não está andando de acordo com Deus. E hoje eu quero falar sobre, trazer um pouquinho mais, esclarecer um pouquinho mais sobre isso. Hoje eu quero falar sobre que a cruz é um estilo de vida. A cruz não é algo momentâneo, não é algo passageiro, a cruz não é um evento, a cruz é um processo. Fala para o seu irmão, a cruz não é um evento, a cruz é um processo. Então olha só, não é uma coisa que você vai viver hoje, amanhã não precisa viver mais. Não é uma coisa assim que vai terminar, não. A cruz é um estilo de vida. Você precisa entender isso. Eu quero mostrar para você nessa noite como que a cruz era um estilo de vida de Jesus. Então, o evento da cruz foi no dia que Jesus foi crucificado. Mas a cruz, Jesus já carregava a cruz, carregou a cruz antes da crucificação. Jesus já vivia um estilo de cruz antes mesmo da crucificação. A crucificação foi ali o ápice, foi o auge, foi o evento. Mas a cruz é um estilo de vida. E você precisa viver esse estilo de vida. Amém. Você precisa adotar esse estilo de vida, o estilo de vida de cruz. Então vamos lá, abre lá sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 7. Qual é, como funciona, o que é o estilo de vida da cruz? Então olha lá o que diz aí, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 7. O fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos. Isso contra irmãos. Olha só, o apóstolo Paulo, ele está falando com os irmãos, com a igreja de Coríntios, que eles não estavam vivendo o princípio da cruz. Eles não estavam vivendo, aquela igreja, naquele momento, não estava vivendo um estilo de vida de cruz. Por quê? Porque ali no meio daquela igreja havia muitas contendas, havia muitas brigas, havia muitas discussões, e a ponto dos irmãos levarem a outros irmãos à justiça, para que pessoas iníquas julgassem a causa dos irmãos dentro da igreja. O que é isso? Você viveu
um estilo de vida da cruz, para você viver o estilo de vida da cruz, você precisa ter disposição de sofrer o dano. Então, o primeiro estilo de vida de cruz é você ter disposição de sofrer o dano. Olha só, o apóstolo Paulo está falando, volta lá no versículo 7. Olha, o fato de haver brigas entre vocês significa que vocês já vivem em completa derrota. Por quê? Por que não preferem sofrer a injustiça? Olha só, o que acontece, irmãos? Existem dois princípios. Existe o princípio da cruz e o princípio da razão. Você pode escolher. Você pode escolher estar sempre certo. Mas você também pode escolher viver o princípio da cruz de sofrer o dano. Glória a Deus. Tem irmãos que querem sempre ter razão. Tem irmãos que sempre procura um motivo para estar certo. Só que todas as vezes que você anda pela razão, você já desceu da cruz. Todas as vezes quando você, em uma discussão, em alguma coisa, uma desavença, em qualquer coisa, você busca ter razão, você desceu da cruz. Quantas vezes isso acontece na sua vida? Muitas vezes. Por exemplo, como é que é? Eu vejo muitos casais, muitas vezes, discutindo, brigando, e cada um tendo a sua razão. Mas nenhum dos dois, muitas vezes, vai para a cruz. E quando eu vou atender algum casamento que os irmãos estão tendo dificuldades, eu fico esperando para saber qual dos dois vai para a cruz primeiro. Porque alguém tem que ir para a cruz. Porque a sua razão não vai mudar ninguém, mas o Espírito Santo muda. Mas para o Espírito Santo poder trabalhar na vida do seu cônjuge, ou na sua vida, ou na vida do irmão, alguém precisa ir para a cruz. Alguém precisa ir para a cruz, alguém precisa morrer. Então, quando você toma a sua cruz, não importa quem tem razão. O que importa é que é o seu estilo de vida. Então, muitas vezes eu vejo aqui na igreja, às vezes eu ouço irmãos, e eu fico muitas vezes admirado de ver assim. Eu vejo irmãos conversando, eu vejo irmãos muitas vezes fazendo coisas juntas, se relacionando, mas eu vejo irmãos que têm um pé atrás com outro irmão. Esse irmão aqui, eu sei tudinho, esse aqui tem um pé atrás com esse aqui não gosta desse, esse aqui não gosta daquele. E eu olho assim, eu falo, misericórdia, Jesus. Às vezes os irmãos aparentemente não estão brigados, mas quando um pode dar uma cutucada no outro, um dá uma cutucada no outro. Quando você faz isso, você já desceu da cruz. Ah, pastor, porque não sei o que lá, porque não sei o que lá. E quando você não aprende a ter disposição de sofrer o dano, quem ganha com isso é o diabo. Quando dois dentro de um casamento têm razão, quem está ganhando com isso é o diabo. Os dois estão perdendo dentro do casamento. Agora, quando os dois deixam a razão de lado e vão para a cruz, o Espírito Santo opera. E aí o casamento se torna uma bênção. Então, você precisa ter disposição de sofrer o dano. Precisa aprender, irmãos, a abrir mão da sua razão. Eu preguei esses dias sobre comunhão, eu falei que muitas vezes você vai precisar abrir mão da sua razão para manter a comunhão, para manter a convivência, para manter a paz, para manter a unidade. Então, o princípio da cruz é esse. Você muitas vezes vai ter que, se você quiser viver uma vida, o estilo de vida da cruz, você precisa ter disposição de sofrer o dano. Você já pensou se Jesus fosse andar de acordo com a razão dele aqui na terra? Se Deus usasse a razão ao invés de sofrer o dano, como é que nós estaríamos hoje? Não estaríamos nem aqui. Se Jesus usasse da razão e falasse, pai, acaba com tudo, porque não dá. A humanidade não tem jeito. Mas Jesus, ele sofreu o dano. Jesus não tinha pecado.
Devemos só para buscar a cruz. Eita glória! Aleluia! Nem é uma bênção. Nem é um privilegiado. Sabia que tem várias coisas que fizeram em homenagem ao Ney? Sabia? Fizeram um café pro Ney, Ney Café. Tem até uma bolacha com o nome do Ney, Ney Gresco. Tem até um cereal com o nome do Ney, Ney Stone. Tem até uma empresa lá de alimentícia com o nome do Ney, Ney Stone. Eu falei para ele que ele ia bagunçar com ele assim, né? Tô brincando. Então, olha só, você precisa aprender que o estilo de vida da cruz é ter disposição de sofrer o dano. Então, tome cuidado quando você sempre quer ter razão. Tome cuidado quando você sempre está com a razão. Tome cuidado, porque se você viver no princípio da razão, você nunca vai viver no princípio da cruz. E o princípio da cruz é ter disposição de sofrer o dano, mesmo estando certo. Mesmo você estando certo, você precisa aprender a ter disposição de sofrer o dano. Outra coisa, Romanos capítulo 15, versículo 1, olha o que a Bíblia diz aí. Romanos capítulo 15, versículo 1, olha o que a Bíblia diz aí. Eu preciso ser muito rápido hoje. Nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós. Outro princípio da cruz é não agradar a você mesmo. Jesus não foi para a cruz porque ele queria. Jesus ele chegou a orar e falar: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Jesus, ele foi para a cruz porque ele queria agradar ao Pai. Embora ele fizesse isso espontaneamente, ele foi por vontade própria, mas ele foi para agradar a Deus. Então olha só, você muitas vezes quer fazer as coisas para agradar, satisfazer as suas vontades, para se agradar. Você muitas vezes quer ser agradado, quer que as pessoas te agradem. Mas o princípio da cruz é você não agradar a você mesmo. Nós precisamos agradar os nossos irmãos, mesmo que isso implica em nos desagradar. Olha só, nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. A frase que eu mais ouço às vezes é: Pastor, o senhor não vai fazer nada com esse irmão? Pastor, o senhor não está vendo? Pastor, e aí? O senhor está sabendo o que aconteceu e não vai fazer nada? Por quê? Porque as pessoas esperem ser agradadas. Você quer que os irmãos somente te agradem, você não quer que os irmãos pisam no seu pé, façam algo contra você. Muitas vezes você reclama porque as coisas não são ou não estão do jeito que você quer, porque você quer ser agradado. Por exemplo, hoje eu mudei a disposição das cadeiras aqui na igreja. Tenho certeza que tem irmão que não gostou. Tenho certeza que tem irmão que não gostou. Tenho certeza que tem irmão. Tenho certeza, só pelo semblante eu já tenho certeza que foi muita gente que não gostou. Por quê? Vamos pregar aí. Por quê? Tem gente que falou: o que o pastor está fazendo? Para que fazer isso? Não sei para que fazer isso. Eu vou falar dele, porque eu quero ver vocês todos juntinhos. Eu quero ver os irmãos todos juntinhos. Olha só. Então, olha só. Você quer ser agradado, mas o princípio da cruz é o contrário. Você tem que agradar. Você muitas vezes quer que as pessoas te agradem, mas
Você precisa aprender não querer vencer esse desejo de que os outros façam, de que os outros precisam te agradar. A pergunta-chave não é se algo é certo ou errado, se é obrigado ou não, mas se é a vontade de Deus. Então, muitas vezes nós achamos, poxa vida, mas para que isso? Por que isso? Por que daquilo? Não, eu não precisava fazer isso. Por quê? Porque muitas vezes você quer que as pessoas te agradem. Por exemplo, se você ficar dependendo disso, você vai viver uma vida ruim. Esse mês aqui não lembraram do meu aniversário. Aí você fica aí. Pastor é uma coisa engraçada. Se você for viver assim, por exemplo, se eu fosse viver disso, esperar os irmãos me agradarem, eu te garanto que os irmãos, não estou falando mal aqui dos irmãos, estou falando assim, se um pastor for viver disso, esperar que todo mundo agrade ele fica louco. Ele vai descer da cruz. Então, mas tem irmãos que querem que as pessoas o agradem. Tudo ele quer ver do jeito que ele acha, as coisas têm que ser do jeito que ele pensa, do jeito que ele acha, do jeito que ele pensa. E aí o que acontece? Você precisa entender que existe a sua vontade, que existe a vontade das pessoas e que existe a vontade de Deus. Quem anda no princípio da cruz, ele não está preocupado com o que as pessoas pensam e nem o que ele quer, busca fazer a vontade de Deus. Quantas pessoas saem da igreja porque não se agrada com a visão, não se agrada com o pastor, não se agrada com o líder, não se agrada com os irmãos? Por quê? Porque muitas vezes ele quer que as pessoas, quer que todas as coisas girem em torno dele. Quer que as pessoas façam as coisas do jeito que ele pensa, do jeito que ele acha, e se não for do jeito que eu penso, do jeito que eu acho, então para mim não serve. Por quê? Porque ele quer ser agradável. E no reino de Deus, nós temos que pensar em fazer as coisas, não elogios, não esperando que as pessoas se agradem daquilo que nós estamos fazendo, mas a maior preocupação sua como servo de Deus deveria olhar para você e falar: eu estou fazendo a vontade de Deus? Eu estou vivendo de acordo com a vontade de Deus? O que eu estou fazendo tem agradado a Deus? Esse pensamento que eu tenho, esse sentimento que eu tenho, tem agradado a Deus? Porque se você viver assim, irmãos, se você quiser que todas as coisas estejam de acordo com o que você acha, com o que você pensa, ou se você quer que os irmãos vivam com você de acordo com a sua cabeça, irmão, vou parar. Você não está vivendo a vida de cruz. Olha o que ele está falando aqui. Nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos. Tem muito irmão que vai fazer coisas que não vão te agradar, vão dizer coisas que não vão te agradar, vão ter atitudes que não vão te agradar. Tem coisas aqui na igreja que eu sei que não agrada muita gente, mas são coisas que é a vontade de Deus. Amém. O que nós estamos procurando aqui não é agradar os irmãos, o que nós estamos procurando aqui é agradar a Deus. No seu ministério, você que está envolvido no serviço do Senhor, você que é um cristão de verdade, você tem que suportar aqueles que são mais fracos, mais débeis que você. Amém. Eu já vi pessoas falar: eu não me relaciono mais com esse tipo de gente. Misericórdia, que tipo de gente que é você então? Não, eu não quero mais relacionamento com pessoas assim. Então quer dizer que você é melhor do que Jesus. Porque Jesus, ele morreu por todos. Ele morreu pela prostituta, pelo ladrão, pelo traficante. Jesus morreu por sem caráter. Jesus morreu para todo tipo ruim de pessoas. E você não pode se relacionar com o irmão que é mais fraco que você. Então, o estilo de vida da cruz, há um caminho de vitória. O caminho é um caminho que não é fácil e nem agradável. O
O caminho de cruz não é fácil e também não é agradável para você, para o seu ego, mas é um caminho de vitória, é um caminho de transformação, é um caminho em que você vence o diabo, você vence a sua carne e você vence o mundo. Então não é fácil viver o estilo de vida da cruz, não é para qualquer um, é só para aqueles que querem romper com a casca da alma, é só para aqueles que querem fluir no Espírito, é só para aqueles que querem manifestar Jesus na sua vida. Então, se você quer viver uma vida que as pessoas têm que agradar você está fora da cruz, volta para a cruz, meu irmão. Filipenses capítulo 2, versículo 3, outro princípio, olha o que diz aí. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Olha o que diz aí. Capítulo 2, versículo 3. Nada façam por ambição, por egoísmo ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Então olha só, considerar o outro superior a você, dando aos outros primazia. Olha só o que a Bíblia está falando. O estilo de vida de cruz não é você se considerar maior do que o seu irmão, você se considerar inferior a ele, é você dar a primazia ao outro. Não é você querer ser servido, mas é você servir. Olha só, não é você querer ser o primeiro, é você ser o último. Então olha só, você precisa considerar as pessoas superiores a você. Mas não, nós queremos que os outros se submetam a nós. Quem quer que os outros se submetam a ele, essa pessoa não serve para o reino de Deus. Quem se acha além daquilo que é, a Bíblia está falando que é orgulhoso. Então qual que é o seu olhar que você tem que ter para os seus irmãos, para os irmãos da igreja? Se você quer viver uma vida de estilo de cruz, olhar os outros como superior a você. Você precisa enxergar as pessoas com os olhos de Deus. Quem Jesus era? Jesus era Deus. A Bíblia diz que Jesus se esvaziou de si mesmo, deixou a sua glória lá no céu, veio aqui nessa terra como homem. Jesus não veio como Deus, Jesus veio como um homem comum. E a Bíblia diz que Jesus se submeteu a pessoas que eram menores do que ele. E Jesus viveu uma vida de cruz. Jesus enfrentou dificuldades, problemas que ele não precisava enfrentar. Por quê? Porque ele considerava a mim e a você. Ele considerava a nós. Jesus não se considerava superior a ninguém, pelo contrário, ele se submeteu às pessoas. E ele amou. Até quando Jesus foi traído, ele amou. Então olha só, uma vida de cruz é você considerar os irmãos à sua volta. Se você está na cruz, se você já vive o estilo de vida de cruz, então você nunca deveria olhar para o irmão com um olhar de superioridade, de se achar melhor. Porque quando você olha para o irmão com um olhar de superioridade, você já desceu da cruz. Quando você olha para o irmão e fala assim, esse é um carnal, porque você está dizendo que você é espiritual. Na realidade, você está sendo mais carnal do que esse irmão quando você fala uma coisa. Eita, Deus da glória. Não, eu não me submeto a esse irmão porque eu sei mais do que ele. Eu tenho mais tempo de crente do que ele. Eu sou mais sábio do que ele. Eu entendo mais da Bíblia do que ele. Eu não vou me submeter a esse tipo de irmão. Aí é que você está reprovado. Já desceu da cruz. Sabe, irmãos, quando eu comecei a minha caminhada, resolvi vir para o ministério, eu passei por vários períodos assim. Tem irmãos que os irmãos conhecem aqui, por exemplo, a irmã Gleides, que veio aqui na igreja no dia ela está vindo aqui
alguns dias da semana aqui com a minha esposa, os irmãos que conhecem a Gleides sabem. A Gleides, ela foi a minha primeira líder de célula. Ela foi minha primeira líder de célula, ela foi minha líder de diaconato. Eita Deus. E eu me submeti a ela. Às vezes eu sabia mais coisas do que ela, mas me submeti. Hoje, eu sou pastor, dirijo uma igreja, ela nem pastora é. Mas o tempo que eu estive debaixo dela, eu sempre a respeitei como minha líder. Eu sempre a respeitei como autoridade na minha vida. Quando eu fui para a videira, vocês viram aqui o Antônio Carlos e a Carla, aquele casal de alemães que estava aí. Eles foram nossos primeiros líderes de célula. Me submeti a eles. Nós fomos para a célula deles. Depois teve um discipulador que cuidou de mim. Eu sabia muito mais de célula do que eles, porque eu já era discipulador na igreja que eu tinha saído. E eles ainda eram líderes. Eu sabia muito mais do que eles. Os irmãos que estavam conosco naquela época lembram. Mas sempre me submeti, porque nunca julguei que eu era melhor do que eles. Não, sempre me submeti em amor, reconhecendo a autoridade, reconhecendo que era um tempo de Deus para a minha vida. Hoje, eu sou pastor, eles não são ainda. Hoje, eles reconhecem o quê? A minha autoridade. Agora, se eu naquele tempo me achasse melhor do que eles, me achasse que eu não deveria ficar, chegasse no pastor e falar: pastor, é o seguinte, esse povo aí não sabe nada, eu sei, eu posso ensiná-los. A primeira vez que eu ministrei no encontro, quando eu comecei a crescer dentro da igreja, a primeira vez que eu ministrei no encontro, eles pararam e ficaram olhando para a minha cara, falando: caramba, eu não sabia que você ministrava desse jeito. Você já é um pastor, você já é isso, você já é aquilo. Mas eu nunca me impus, nunca precisei ficar falando. Por quê? Porque a posição que Deus tem te colocado não é para você se engrandecer, não é para você querer ser maior que as pessoas. Não, a posição que Deus tem te colocado é para você servir. E eu quero dizer para você uma coisa nessa noite: tome cuidado com aquelas pessoas que se acham mais do que aquilo que elas devem ser e não se submetem a ninguém. Tome cuidado com esse tipo de líder, de pessoa que quer ser autoridade, mas não se submete a ninguém. Eu pergunto para você: a quem você tem servido? Você que sabe muito, que diz que sabe, que acha que esse, quem você tem servido? Você está debaixo de quem? Eu estava conversando ontem com o Giovanni aqui, nós estávamos conversando, eu estava falando para ele. Ele estava falando para mim, eu falando para ele, tem muita gente que se acha superior. Tem muita gente que quer, irmãos, por exemplo, eu falei para ele aqui na igreja, eu não coloco ninguém para pregar aqui no púlpito da igreja que eu não conheça, que não esteja, que nunca se submeteu a ninguém, que não esteja debaixo da autoridade de alguém. Porque lá fora, irmãos, o que tem de gente que quer púlpito, o que tem de gente que muitas vezes quer vir pregar aqui, irmãos, eu vou falar para você. Se eu abrir a boca aqui e falar assim, ó, eu coloco gente para pregar aqui o mês inteiro, se eu quiser. Gente de fora, mas como é que é a vida dessas pessoas? Quem entende de autoridade, nunca quer ser autoridade. Quem entende de autoridade tem temor. Quem entende de autoridade, ele quer receber, ao invés de querer estar querendo palco. Então toma cuidado com pessoas que não se submetem a ninguém, que se acham melhores que os outros, que tudo para ela está errado, que ela sabe melhor do que qualquer um. Tome cuidado com esse tipo de pessoa, porque essa pessoa, ela não vive o estilo de cruz. Porque quem vive o estilo de cruz, aonde ele vai, ele procura autoridade. Aonde ele vai, ele quer servir. Aonde colocam ele para servir, ele serve com gratidão, independentemente para quem seja.
Quem vive no princípio da cruz, ele não escolhe, ele é escolhido. Porque ele não tem dificuldade de servir em área nenhuma a ninguém. Às vezes eu ouço, pastor, com esse irmão no caminho, pastor, com esse aqui não dá, não bate. Você não serve, irmãos. Então você está reprovado no reino de Deus. Se você não tem disposição de andar com pessoas que Deus tem colocado na sua vida, e essas pessoas, muitas vezes Deus vai colocar no nosso caminho, pessoas difíceis mesmo. Para que Deus quer que você vá para a cruz? Deus quer que você viva um princípio de cruz. Você pensa que é só facilidade? Não. Olha a pessoa difícil que Jesus tem que aguentar, que é você. Você quer pessoas fáceis no seu caminho, quer tudo bonitinho, tudo gostosinho, tudo do jeito que você acha que tem que ser. Você precisa ir para a cruz, submeter aquilo que é ordenança do Senhor, aprenda a obedecer. Você quer ocupar lugar de primazia? Aprenda a obedecer, aprenda a servir, aprenda a respeitar a autoridade, aprenda a respeitar aqueles que estão à sua frente. Senão você nunca vai avançar. Você pode tentar do seu jeito, você nunca vai sair do seu lugar. Nunca vai sair do seu lugar. Nunca vai avançar. Pode até avançar, mas vai ser uma obra produzida na carne. E o joio e o trigo, não tem como você separar o que é joio. As igrejas é a mesma coisa, não tem igrejas que são joio, tem igrejas que são trigo, não tem como você diferenciar. A diferença vai ser na hora que chegar diante de Jesus. É ali, as obras vão ser queimadas, aí você vai ver o que é e o que não é. É uma palavra difícil, irmãos, porque Deus está falando com essa igreja nesses dias. Mas porque Deus está requerendo de nós mudança. Deus está requerendo de nós transformação. Deus está requerendo de nós, porque Deus está nos levando para um outro nível. De acordo com o que nós respondermos daqui para frente ao Senhor, vai ser o que vai acontecer na sua vida, de acordo com a sua resposta. De acordo com aquilo que você responde ao Senhor, é o que Deus vai poder fazer na sua vida. Eu espero que todos aqui avancem no Senhor, que todos cresçam. Então a cruz, ela vai tocar em você, nas suas preferências, nos seus gostos, no seu jeito de fazer as coisas, nos seus pensamentos. Por quê? Porque o caminho de cruz é um caminho estreito, não é do jeito que você pensa. Olha para o seu irmão e fala para ele: o caminho de cruz é um caminho estreito. Olha para o seu irmão: o caminho de cruz não é do jeito que você pensa. Olha só, vou falar um pouquinho sobre o princípio da cruz na vida de Jesus. Então Jesus, ele não só morreu numa cruz, ele viveu toda a vida dele nesse princípio. Então olha só, eu e você, nós precisamos aprender com Jesus e viver como Jesus, porque ele é o nosso modelo. Então olha só, primeiro, Jesus ele aprendeu a se submeter. Olha o que diz lá em Hebreus capítulo 5, versículo 8. Hebreus capítulo 5, versículo 8. Olha o que diz aí. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Observa, Jesus sofreu. E você? Isso aqui é bênção? Isso aqui é paz? Isso aqui é alegria? Deixa eu te falar uma coisa. A cruz não tem nada a ver, vou abrir um parênteses aqui, a cruz não tem nada a ver com bênçãos, com ser abençoado. Ok? Então você pode continuar sendo abençoado por Deus, mesmo sem estar vivendo uma vida de cruz. Porque as bênçãos é uma coisa, agora uma vida de cruz é outra coisa. Deus pode continuar te abençoando, mas você não pode viver uma vida de cruz. Por quê? Porque Deus é misericordioso, Deus é amoroso, Deus quer sempre o seu melhor. Mas se você quiser mesmo manifestar Jesus, quiser autoridade e poder sobre a sua vida, somente através de uma vida de cruz.
Então não meça assim, não, eu estou vivendo a bênção na minha vida. Não, eu estou de acordo com a vontade de Deus, porque eu estou sendo abençoado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se você seguir princípios, você é abençoado. Mas se você quiser autoridade, poder e viver uma vida que você vai derrotar o diabo, apanhar o diabo para correr, aí tem que estar na cruz. Só na cruz que você vence o diabo. Fala para o seu irmão, só na cruz que você vence o diabo. Só na cruz que você vence o diabo. Então olha aqui, Jesus, ele aprendeu a obedecer. Como assim Jesus? Olha aqui, Jesus precisou aprender a obedecer. Por quê? Porque Jesus não sabia o que era isso. Ei, Jesus não sabia o que era obedecer. Por quê? Porque ele era Deus. Ele era Deus. Deus não precisa obedecer a ninguém. Deus não vive debaixo do princípio de obediência, porque ele é Deus. Ele não precisava obedecer a ninguém, ele tinha todos aos seus pés. Mas Jesus, ele veio aqui nessa terra, ele se submeteu à vontade do Pai. Ele veio aqui nessa terra e ele teve que aprender a obedecer. Como que Jesus aprendeu a obedecer? Presta atenção. Ele teve que se submeter ao seu pai, à sua mãe. Ele teve que se submeter aos seus líderes. Ele teve que se submeter. Então, olha aqui para mim agora o que eu vou dizer para você. A primeira tensão de um discípulo é a submissão. Vou repetir. A primeira tensão na vida de um discípulo é com respeito à autoridade. Jesus aprendeu a obediência e a submissão. Essa foi a primeira lição de Jesus. Com 12 anos, eles estavam indo para Jerusalém. E quando eles estavam voltando, Jesus tinha 12 anos, Jesus ficou na sinagoga. Os pais pegaram, eles iam em caravanas naquela época, muitas pessoas de a pé, de camelo, e eles iam das cidades para Jerusalém, e depois eles voltavam, e no meio do caminho, Maria e José deu falta de Jesus. Está lá em Lucas capítulo 2, versículo 41. E aí o que aconteceu? No meio do caminho eles deram falta de Jesus e começaram a procurar Jesus, e procura Jesus daqui, procura Jesus dali, procura Jesus de lá. E aí eles não acharam Jesus, eles voltaram para trás procurando desesperadamente Jesus. E quando eles chegaram, voltaram para trás, Jesus estava onde? Na sinagoga, conversando, falando sobre a palavra. Estava lá com os mestres, falando sobre a Bíblia. Maria e José chegam e falam: filho, por que você fez isso? Aí ele falou: você não sabe que eu tenho que cuidar, estou aqui cuidando dos negócios dos meus pais, do meu pai? E aí Maria e José pegaram e levaram Jesus. Jesus teve que ir. E obedeceu. Foi filho. Se submeteu à mãe e ao pai natural que Deus tinha dado para ele. Jesus teve que se submeter. Jesus também se submeteu à autoridade religiosa. Quem que Jesus se submeteu? Jesus se submeteu a pessoas que eram menores do que ele. Maria e José eram menores do que Jesus, mas Jesus se submeteu a ele. Autoridade religiosa, Jesus se submeteu a João Batista. João Batista era um profeta, era um sacerdote. João Batista estava debaixo da autoridade do pai dele, que era o quê? Que era o sacerdote naquela época. E Jesus foi lá para quê? Mesmo sem ter pecado, Jesus foi lá e foi ser batizado por João Batista. Quando João Batista olhou para Jesus, João Batista reconheceu a autoridade de Jesus e falou: não, eu que não sou digno nem de desamarrar as sandálias dos seus pés, como que eu vou te batizar? Mas Jesus olhou para João Batista e falou: não importa que se cumpra o quê? A vontade de Deus. E aí Jesus foi batizado por João Batista. Jesus era o cordeiro que tirava o pecado do mundo e se batizou no batismo de João, que era o batismo de arrependimento de pecados. Olha só. Por quê? Porque Jesus aprendeu a se submeter. Agora, é muito fácil nós nos submetermos a pessoas maiores do que nós. Mas Jesus se
submeteu a pessoas menores do que ele. Então isso fica uma dica para você. Para você se submeter, isso exige o quê? Renúncia. Olha para o seu irmão, para você se submeter, isso exige renúncia. Renúncia do quê? Do seu orgulho, do seu ego, do desejo de ser reconhecido, do desejo de se achar alguma coisa. Então olha aqui, deixa eu falar uma coisa importante para você, é inevitável que não venha confrontos entre nós quando uma autoridade está envolvida. Muitas vezes vai vir problemas para você, muitas vezes vai ter coisas que vão acontecer, que vão ter autoridades envolvidas, mas e daí? Qual é a resposta que você vai dar? Qual é a resposta que você vai dar quando você estiver de frente com uma autoridade na sua vida? Você vai ter um caminho, um estilo de vida de cruz, ou você vai ter um estilo de vida pela razão? Então Jesus, ele se submeteu, ele aprendeu a obedecer às autoridades, mesmo sendo maior do que elas. Segundo, Jesus manifestou um coração ensinável. Olha só, Jesus ele estava aberto para aprender com o Pai, tanto que quando chegaram, muitas vezes falaram de Jesus, esse não é Jesus de Nazaré, o filho do carpinteiro? Esse não é aquele Jesus que faz mesa? Não é aquele Jesus que faz porta? Não é aquele Jesus que faz cadeiras? Olha só, Jesus, ele aprendeu a se submeter às autoridades. Por quê? Porque ele tinha um coração ensinável. Jesus, ele sentou, veja só, a Bíblia, o Velho Testamento, o Novo Testamento vieram através dele, ele sabia de todas as coisas, mas ele sentava na sinagoga para aprender, presta atenção, para aprender com os líderes religiosos, ele sentava para ouvir, tanto que com 12 anos, ele já estava sentado nas sinagogas, discutindo a palavra de Deus com os mestres, com os sábios. Ele estava disposto a aprender. E a Bíblia diz que Jesus crescia em autoridade, tanto com Deus e com os homens. Por quê? Porque ele tinha um coração ensinável. Estar aberto a aprender com qualquer que seja, com qualquer pessoa que seja, com qualquer uma, é doloroso. Então olha só, quando Jesus foi ser batizado por João, a Bíblia diz que o céu se abriu e Deus deu testemunho a respeito dele e o Espírito Santo o revestiu de poder. Olha aqui, a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos. Se você não se dispor a aprender com um irmão que você muitas vezes não gosta dele, Deus vai te resistir. Se você não se dispor a aprender com aqueles que Deus tem colocado como autoridade na sua vida, você não vai aprender de forma alguma. Você muitas vezes vai ser rejeitado pelo Senhor. Então aprenda, tenha um coração ensinável, aprenda com todos. Eu ouço aqui, irmãos, eu ouço todos os irmãos. Tudo que me falam não passa despercebido. Tudo que as pessoas me falam aqui na igreja eu pondero. Pode ser o irmão que você acha mais fraco aqui. Tudo que vem aos meus ouvidos, eu pondero. Por quê? Porque eu estou sempre disposto a aprender com todos. Com aqueles que são maiores do que eu e com aqueles que são menores do que eu. Eu tenho disposição de aprender, porque Deus usa muita gente. Aleluia. Deus usou até uma mula para falar com o profeta. Eita Deus. Você acha que Deus não vai usar pessoas que você acha menor do que você para falar com você? Então tome cuidado, aprenda a obedecer, aprenda a respeitar a autoridade, tenha um coração ensinável. Tenha um coração ensinável. Primeira outra coisa, Jesus não agia no entendimento e esforço próprio. Olha só que coisa importante. Jesus, ele não agia no entendimento e no esforço próprio. Jesus fazia somente a vontade de Deus. Não há
guarde bem o que eu vou falar aqui para você. Não há achismos na obra de Deus. Olha o que diz lá em João capítulo 5, versículo 19. Olha o que diz aí, João 5, 19. Não tem achismos, irmãos, na obra de Deus. Olha o que diz aí. Jesus lhe deu a resposta. Eu digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada por si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer. Porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Agora olha o versículo 30, olha lá para o versículo 30. Olha o que diz aí. Por mim mesmo nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me... Aleluia. Olha só. E olha ali no capítulo 8, versículo 28. Capítulo 8, versículo 28. Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão quem eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Olha só, Jesus ele não agia de acordo com o que ele pensava. Jesus ele não fazia as coisas à maneira dele. Tudo que Jesus fazia era de acordo com a vontade de Deus. Então, olha aqui para mim. Não existe esse negócio, eu acho que tem que ser assim. Eu penso que tem que ser assim. Na obra de Deus, deixa eu te falar uma coisa. Na obra de Deus, meu irmão e minha irmã, não existe achismo. Não tem esse negócio assim, se fosse eu faria assim. Se fosse do meu jeito, seria melhor. Se fosse do seu jeito, a igreja é para a honra e glória do seu nome. Não para a honra e glória do nome de Jesus. Por isso que nós que estamos à frente, nós que somos líderes, temos que tomar muito cuidado. Nós não devemos andar por achismos. Nós aqui não devemos andar para agradar pessoas. Nós devemos andar para fazer a vontade de Deus. Existe uma planta, olha aqui para mim, existe uma planta, existe um mapa. Existe um projeto que foi escrito por Deus. Existe a maneira de Deus fazer as coisas. Não é do jeito que eu penso. Tem muita gente que pensa que eu faço as coisas aqui. Por que o pastor faz desse jeito? Por que o pastor não faz desse jeito? Os irmãos acham que é assim. Não é assim, irmãos. Se for assim, essa obra aqui ter que acabar. Uma das minhas orações diárias para Deus é: Senhor, se eu estiver fazendo as coisas do meu jeito, de acordo com a minha vontade, que o Senhor acabe com essa igreja. Porque eu não quero fazer as coisas da minha vontade, nem do meu jeito, eu quero fazer de acordo com a vontade do Senhor. Igreja não se faz, não se constrói e não se levanta e não se abre igreja de acordo com o que você pensa, com o que você age, com o que você acha. Igreja tem que ser dirigida e guiada pela vontade de Deus. Igreja tem que ser feita de acordo com a vontade de Deus. Ministérios têm que ser levantados de acordo com a vontade de Deus. E para isso tem que pagar um preço. Tem que ter muita oração, muito jejum, muita busca. Você tem que abrir mão de muita coisa. Então a igreja não é feita por achismos. A igreja não é feita pelo entendimento próprio. E a sua vida também deveria ser assim. Você nunca deveria fazer as coisas na sua vida da maneira como que você pensa, da maneira como que você acha, ou da maneira como que os outros falam para você. Você deveria primeiro, antes de fazer qualquer coisa, se você quer viver no estilo de vida da cruz, qualquer coisa na sua vida, você deveria buscar saber qual é a vontade de Deus. E não fazer nada que não seja de acordo com a vontade de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus tem uma vontade boa, perfeita e agradável para mim e para você. E se nós quisermos viver essa coisa boa, perfeita e agradável, nós precisamos andar não de acordo com o que é a nossa vontade, mas de acordo com a vontade de Deus. Jesus, ele vivia assim. Por isso que Jesus, todos os dias, antes dele dormir, ou antes dele fazer qualquer coisa, ele ia o quê? Orar, buscar a presença de Deus. Jesus, ele vivia uma vida completamente dirigida pelo Espírito Santo de Deus.
Pastor, mas eu estou orando para Deus determinadas coisas, já faz tempo e Deus não responde, eu preciso tomar uma decisão. Que decisão que eu tomo? Não faça nada. Se Deus não respondeu, não faça nada. E se Deus não respondeu, a resposta é não. Aleluia, isso é forte. Então tome cuidado. Porque às vezes você está fazendo as coisas de acordo com a sua vontade. E quando você anda de acordo com a sua vontade, Deus tira a mão. Então vai, filho, quer fazer? Faz. Depois você vai colher os frutos. Depois você vai dar a volta. Porque quando nós andamos de acordo com a vontade de Deus, a vontade de Deus ela é espiral. O que é espiral? Ela vai rodando, mas vai subindo. Quando nós estamos fora da vontade de Deus, nós permanecemos parados no meio do lugar, vamos viver em círculos. Então você precisa aprender a não agir no seu entendimento próprio, a não fazer as coisas no seu esforço próprio, porque isso não agrada a Deus. As coisas de Deus têm que ser feitas de acordo com a vontade dele. Jesus vivia essa vida, esse estilo de vida de cruz. Jesus, outra coisa também, Jesus ele abriu mão do amor próprio e da autopreservação. E é o que nós mais queremos. O que nós mais queremos é o que nós guardamos mais fundo no nosso coração. É se preservar. Eu quero me preservar. Eu me amo, não posso mais viver sem mim. Não é assim? Você se ama, meu irmão, minha irmã. O que você mais quer é isso. Você quer ser amado. O que mais nós queremos é ser reconhecidos. Ninguém me reconhece nessa igreja. Ninguém sabe do potencial. Nossa, eu sou um poço de potencial e ninguém me reconhece. O pastor hoje passou nem falou paz do Senhor. Mudou as cadeiras hoje. Não passa mais na porta disso. Você não quer ser ferido. Tem muita gente que não quer ser ferido, que não quer ser magoado, que não se envolve porque não quer se ferir. Eu não vou me envolver com esse tipo de gente. Sai fora. Vou ficar perdendo tempo com isso. Você é doido. Não quer ser magoado. Ninguém pode pisar, não pode falar um A. Já fica todo dodói. Fica se autopreservando. Eu não vou passar nervoso, não. Sai fora. Você me disseram nessa igreja que esse povo, você está louco, vou ficar passando nervoso. Vou ficar andando com gente que não quer nada. Você é doido. Sabe que um dia Jesus começou a falar, os discípulos, está chegando a minha hora. Eu vou ser chicoteado. Eu vou morrer uma morte de cruz. Aí Pedro chega e Jesus fala, para, Senhor, que é isso? Para de ficar falando essas coisas. Pelo amor de Deus, Jesus. Longe do Senhor isso. Jesus olhou para Pedro e falou o quê? Longe de mim, Satanás. Sai para lá, Satanás. Que negócio é esse de autopreservação? Que jejuar o quê, pastor? 21 dias de jejum, pastor? Pelo amor de Deus, né, pastor? Vou fazer jejum, vou jejuar para quê? Jejuar se esse pessoal não muda. Para que eu vou jejuar? Vou ficar passando fome aí com a gente que não quer nada com nada? Para quê? Vamos fazer o arraial aí eu vou lá, eu tenho que comprar as coisas, depois eu tenho que dar as coisas, depois chegar lá eu tenho que comprar as coisas que eu dei. Meu Deus! Para quê? Para quê? Para ajudar irmãos que não estão nem aí? E aí? Pessoas que se autopreservam. Não, tem que ter reunião, participar de reunião, depois tem que chegar lá, ficar ouvindo o pastor pegar no meu pé, pegar no pé do seu irmão. Não. Que tipo de crente que você é? Que tipo de crente que você é? Que
não abre mão, muitas vezes, do seu lazer, que não abre mão do seu dinheiro, que não abre mão da sua própria vida em prol de outras vidas, em prol do reino de Deus. Que tipo de crente que você é? Se os apóstolos de Jesus olhassem para você com esse pensamento de não abrir mão do seu amor próprio, da sua autopreservação, mas eu faria que nem o André Valadão, não é crente não. Não é crente não. Pessoas assim não são crentes não. Queria ver você na frente dos discípulos de Jesus. Paulo olhando para você agora. O cara que foi chicoteado, foi apedrejado. Um cara que teve que descer de cima de uma muralha dentro de um balde, porque os caras queriam matar ele. Um cara que afundou o barco por causa dele 2 vezes, o diabo tentando matar ele. Um cara que tomou picada de cobra. Um cara que ficou anos preso. E um cara que cortaram a cabeça dele por causa de Jesus. Se ele olhasse para você agora, o que ele pensaria de você? O apóstolo Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo por causa de Jesus, o que ele diria de você nesse momento? O apóstolo João, que escreveu o Apocalipse, que ficou preso, isolado numa ilha sozinho, sem poder conversar com ninguém, porque os caras tentaram matar ele muitas vezes e não conseguiram. Jogaram João dentro de um caldeirão de óleo fervendo, jogaram João lá dentro. João tomou banho de óleo, saiu ungido de lá e não aconteceu nada com ele. Mas imagine você descendo dentro de um caldeirão de óleo fervendo por causa de Jesus, sendo jogado numa ilha sem poder falar com ninguém, por causa de Jesus. Os outros apóstolos que foram, o profeta Jeremias, que foi cortado ao meio com uma serra, por causa de Jesus, que era servo de Deus. Esses homens não olharam, não ligaram para a vida deles, não ligaram se ele ia deixar de assistir Netflix por causa da igreja. Não, esses homens, eles deram tudo que eles tinham por causa do Evangelho. Por quê? Porque eles viviam um estilo de cruz. Agora, por que você reclama? Fica reclamando que tem céu lá, hoje tem céu lá, pelo amor de Deus. Tem que comprar comunhão. Tem que comprar comunhão. Ai, meu Deus. Você quer ser discípulo de Jesus? Você precisa abrir mão do seu amor próprio. Não ligar no que as pessoas falam. Não, se eu fosse ligar no que as pessoas falam de mim. Se eu fosse ligar no que as pessoas falam de mim. Ninguém pode falar mal de você. Senão você já desce da cruz. Se ouvir alguém falando mal de você, você já fica doido. Para com isso. Para de se autopreservar. Sabe, a cruz, é importante eu dizer isso. A cruz, ela é diferente para níveis de pessoas. Então, por exemplo, para pessoas, ir para a cruz é calar a boca. Ir para a cruz é ficar quieto. Tem pessoas que a cruz é não falar nada. Tem que ficar quieto. Mas eu não consigo ficar quieto, pastor. Mas você tem que ficar quieto. É vida de cruz. Agora tem pessoas que, no meu caso, muitas vezes, ir para a cruz eu tenho que falar coisas que eu não queria falar. Às vezes Deus quer que eu fale coisas e eu falo, não, Senhor, eu não vou falar. Não, Senhor, se eu falar, eu vou machucar. Então, eu quero dizer para você que para mim pregar isso aqui não é nada confortável estar pregando isso aqui para vocês e falando determinadas verdades que o Espírito Santo manda eu falar. Amém. Para mim é uma cruz estar falando coisas aqui. Ou às vezes tem que falar a verdade para irmãos. Mas você tem que falar que tem determinadas atitudes que o Senhor está me cobrando, que eu vou ter que tomar daqui para frente, que é uma cruz para mim. Mas eu estou indo para a cruz. Então tem pessoas que a cruz é ficar
ficar quieto. Tem pessoas que a cruz é falar. Tem pessoas que a cruz é não ficar quieto nem se falar. Tem algumas atitudes. Você vai identificar na sua caminhada, e o Espírito Santo nesses dias vai se encarregar de levar você para a cruz. Amém. Então fique atento ao que o Espírito Santo está pedindo para você nesses dias. Mas abra mão do seu amor próprio. Vai ter que abrir mão de querer fazer as coisas da sua maneira, de se autopreservar, de se achar coitadinho. Para de se achar coitadinho. Fala para o seu irmão assim: a única vítima é Jesus. O resto é tudo carrasco. Sabe qual que é o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida? Abre lá Mateus capítulo 10, versículo 37. Mateus capítulo 10, versículo 37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Olha só, qual que é o propósito de Deus? Que você alcance o nível de abrir mão da sua própria vida. O propósito de Deus, o estilo de vida da cruz, é você abrir mão da sua vida por amor a Jesus. Se precisar abrir mão da sua família, você vai abrir mão. Se precisar abrir mão dos seus recursos, você vai abrir mão. Se precisar abrir mão do seu trabalho, você vai abrir mão. Se precisar abrir mão de qualquer coisa que seja importante para você, esse é o propósito de Deus. Que você chegue nesse nível de não amar nem a sua própria vida por amor de Deus, por amor de Jesus. Tem gente que ama mais o trabalho do que a Deus, ama mais a vida que leva do que a Deus, ama mais o dinheiro, ama mais a esposa, ama mais o marido do que ao próprio Deus. O discípulo, quem quer ser discípulo de Jesus, o discípulo passa a viver para agradar o seu Senhor. Isso é ser discípulo. Passa a viver para agradar ao seu Senhor. Quem que você tem agradado nesses dias? A quem você tem agradado nesses dias, passa a ser o Senhor da sua vida. Se você tem vivido para agradar você mesmo, então você é o Senhor da sua vida. Coloque Jesus em primeiro lugar na sua vida. Outra coisa, Jesus aborreceu e recusou a glória humana. Jesus, lá em João capítulo 12, versículo 12, Jesus poderia ter sido coroado rei de Israel. Mas sabe o que Jesus fez? Ele preferiu a vergonha da cruz. Por quê? Porque essa era a vontade de Deus. O povo, Jesus foi entrar em Jerusalém, lá no jumentinho, o povo começou a colocar lá ramos de oliveira no caminho de Jesus, e começaram a dizer: bendito é aquele que vem em nome do Senhor, rei, e não sei o que lá, e querendo coroar Jesus como rei de Israel. Jesus não aceitou, porque Jesus preferiu o que era a vontade de Deus para ele naquele momento, que era o que? A cruz. A grande questão da vida diz respeito a êxito, sucesso, sermos vistos, admirados e aprovados. É isso que nós queremos. Se não abrirmos mão disso, seremos fariseus que faziam a obra para serem vistos. Cultivaremos a fama e o nosso fã-clube pessoal. Olha só. Tudo que você faz, você não devia se orgulhar disso. Às vezes os irmãos chegam: nossa, pastor, que palavra, que unção o senhor pregou. Eu olho e falo: toda a honra, toda a glória seja dada ao nome de Jesus. Quando alguém quiser te exaltar, lembre-se disso: toda a honra, toda a glória seja dada ao nome de Jesus. Você precisa abrir mão de reconhecimento. Tem muitas pessoas que querem reconhecimento, tem muitas pessoas que querem sucesso,
tem muitas pessoas que querem êxito, tem muitas pessoas que querem ser admirados, tem muitas pessoas que querem se sentir aprovados. Às vezes eu pergunto para os irmãos aqui na igreja aí, o que você achou da palavra? Mas não é porque eu quero me engrandecer, é porque eu quero saber o que esse irmão entendeu da palavra. Eu quero perceber. Eu pergunto todos os dias, acaba o culto, nós estamos indo embora, eu pergunto para minha mulher, como é que foi a palavra hoje? Mas não é para saber da minha performance, porque a minha performance é zero. Eu quero saber se os irmãos entenderam, se a palavra entrou, se aquilo que eu queria passar entrou no coração. Mas se você quer ser um servo do Senhor, um obreiro no reino de Deus, se você quer ser alguém no reino de Deus e estiver preocupado que as pessoas estão achando, quiser sucesso, quiser receber elogios, isso é glória humana. Você não tem que buscar glória humana. Você não tem que estar preocupado com o que as pessoas pensam ou falam de você. Você tem que estar preocupado com o que Deus está achando de você. Por isso que quando às vezes nós eu recebo críticas. Quando eu recebo críticas, entra por aqui e sai por aqui. Eu procuro ver o que eu posso melhorar, procuro das críticas tirar aquilo que é bom. Mas eu não guardo no meu coração críticas, porque entra por aqui e sai por aqui. Quando eu recebo elogios, a mesma coisa. Quando eu recebo elogios, entra por aqui e sai por aqui. Por quê? Porque eu não estou atrás de elogios. Eu não estou querendo saber o que as pessoas pensam ou acham de mim. O que eu quero saber é o que Deus pensa de mim. O que eu quero saber é o que Deus quer de mim. É isso que move o meu coração, meus irmãos. Se você for querer viver a sua vida cristã, esperando receber glória, esperando receber honra, esperando receber elogios, você está andando debaixo do princípio de Satanás. Isso, você está andando debaixo do princípio de Satanás, que é o que? Querer aquilo que é de Deus. Então muitas vezes as pessoas falam para mim, fiz as coisas, o pastor nem elogiou. Irmãos, não espere muito elogio de mim, porque quem quer muito elogio, está fazendo as coisas esperando algo. E se você fizer as coisas esperando algo de mim, eu vou decepcionar você. Eu vou decepcionar, porque eu não tenho nada para te dar. Por isso que você tem que fazer as coisas esperando receber elogio de Deus. Esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. O maior elogio que eu quero receber de Deus é esse. O elogio que Jesus recebeu. De Deus olhar e falar, esse é meu filho amado em que eu tenho prazer. As pessoas podem estar criticando, podem estar falando mal, as pessoas podem estar te rejeitando, as pessoas podem estar te abandonando, as pessoas podem estar... Mas o que eu quero é que Deus olhe para mim e fale, esse é meu filho amado em que eu tenho prazer. E esse deveria ser o maior elogio que você deveria querer receber de Deus. Mas tem muita gente que quer púlpito. Muita gente que quer púlpito. Sem pagar preço. Tem muita gente que quer elogio, que quer lugar de destaque, mas não quer pagar preço. Não quer. Só querem destaque, por quê? Porque eles não estão interessados na vontade de Deus, eles estão interessados em receber as coisas dos outros. Eles estão interessados em receber glória humana. E glória humana não vai acrescentar nada na sua vida, meu irmão. No céu, quando você recebe a glória humana, no céu, você não recebe nada do céu. Então, se você quiser receber algo de Deus, se você quiser que você receber algo que vale a pena, não espere das pessoas, espere de Deus. Busque fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus é o que vai render alguma coisa para você lá na glória. Amém. Aqui, todo elogio, toda honra, tudo aquilo que você receber, entregue ao Senhor. Quando alguém vem te elogiar, quando alguém vem falar algo, entregue ao Senhor toda a honra, toda a glória seja dada ao nome de Jesus. Você não é merecedor de nada, você é simplesmente um vaso, um instrumento nas mãos de Deus. Toda a honra não é sua, você está sendo usado por Ele. Você não faz nada
aquele que anda no estilo de vida da cruz, ele não faz nada por ele, quem faz é o Senhor através dele. Então a glória não é sua, a glória é dele. Então entregue a ele. Dê a Deus que é de Deus. Então a honra, a glória é dada ao nome de Jesus. E a Bíblia diz que se o grão de trigo não for morto, não tem como a vida do Espírito fluir. E para a vida do Espírito fluir, você tem que rejeitar a glória humana e fazer a vontade de Deus. Quando tomamos a cruz, nós produzimos muitos frutos. Então só tem fruto do seu trabalho se for debaixo do estilo de vida da cruz. E outro princípio, ele serviu a todos, já estou encerrando, ele serviu a todos. Jesus serviu a todos. Olha para o seu irmão e fala: Jesus serviu a todos. Jesus serviu aos santos. Quem é santo aqui diz amém? Amém. Jesus serviu aos santos para quê? Para edificá-los. E Jesus serviu aos pecadores a fim de ganhá-los. Então nós servimos. Se você quer viver o estilo de cruz, você deve servir aos irmãos da igreja e você também deve servir as pessoas lá fora. Você deve servir. Nós somos chamados para servir, e isso implica em levarmos o nosso interesse em ser servidos para a cruz. Então você não deve pensar em ser servido. Você deve pensar em servir. O ser servido tem que ir para a cruz, porque você agora tem que servir. Servir aos irmãos e servir aos não crentes. Deixa eu perguntar uma coisa para você nessa noite. Você tem vivido esse estilo de vida? De que maneira você tem servido aos irmãos nesse dia? Você tem vivido para servir ou você só está querendo ser servido? Porque se você está servindo, você está inserido em algum ministério, em alguma parte do corpo de Cristo. Você está fazendo algo no corpo. Agora, se você não está fazendo nada no corpo, tem alguma coisa errada. Você só está aí para ser servido. O princípio da cruz é servir. Então, se você não está fazendo nada, tem alguma coisa errada na sua vida. Se você ainda não ganhou nenhuma alma para Jesus esse ano, tem alguma coisa errada na sua vida. Porque quando o grão de trigo morre, ele frutifica. Viver no estilo de vida da cruz inclui você servir aqui dentro da igreja, é duas asas. Uma asa eu sirvo aqui dentro da igreja, a outra asa eu vou ganhar vidas para Jesus. Quem quer ser igual a Jesus, ele está preocupado com os de dentro, mas ele também está preocupado com os de fora. E você, está preocupado com quem? Para quantas pessoas você já falou de Jesus esse ano? Quantas pessoas você já ganhou para Jesus esse ano? Porque a frutificação, ela é normal na vida de quem vive o estilo de cruz. Agora, se não tem frutificação, é porque não está vivendo o estilo de vida de cruz. Se você não tem falado de Jesus para as pessoas lá fora, tem alguma coisa errada na sua vida. Talvez você não crê no evangelho que você diz que vive. Talvez tenha uma falha aí no evangelho que você diz que crê. Porque ninguém é impactado por esse evangelho, a não ser você mesmo. Que negócio é esse? Tem alguma coisa errada. Devemos fazer o que esperamos que os outros façam por nós, livres de expectativa de pagamento, ganhos, vantagens e retribuição. Você já ouviu? Eu já ouvi muito essa expressão. O que eu vou ganhar com isso? Pastor, nós vamos fazer isso, mas o que eu vou ganhar com isso? O que eu ganho sendo líder de célula, pastor? O que eu vou ganhar com isso? O que eu vou ganhar andando com esse irmão, pastor? O que eu vou ganhar, pastor, fazendo isso? O que nós vamos ganhar com isso? Nós não vamos ganhar nada. Mas você está esperando a retribuição? Você quer fazer as coisas esperando reconhecimento? Você quer fazer as coisas esperando algo em troca? Isso não é reino de Deus.
Isso não é reino de Deus. Eu vou esperar mudar as coisas. Vou esperar para ver se as coisas mudam para mim começar a fazer alguma coisa. Então tem que ser de acordo com o que você acha, com o que você pensa. Entendi. Você acha que Deus está pensando desse jeito, igualzinho você. Entendi. Não é assim mesmo. Então você é o todo-poderoso servo de Deus que está esperando alguém mudar alguma coisa para que você, todo-poderoso, possa participar. Sabe uma coisa que eu quero falar para você, irmãos? Eu falei para alguns irmãos esses dias. Eu vou abrir meu coração para você. Não era para mim falar isso hoje, mas eu sinto no Espírito de falar isso. Aqui na igreja, nós, para apontar erros, já tem muita gente. Tem muita gente apontando erros aqui na igreja. Isso aqui está errado, isso aqui está errado. Isso aqui tem que melhorar. Isso aqui não está bom. Isso aqui é assim. Isso aqui... Apontar erro tem muita gente. Mas aqui na igreja, hoje, nós estamos precisando de pessoas que, além de apontar erros, seja parte da solução. Aleluia, aleluia. Não só aponte, mas aponte e venha resolver. O louvor está ruim, o som está ruim. Então, o que precisa fazer? Comprar uma outra mesa? Eu vou comprar outra mesa de som para a igreja. Quanto que é a mesa? R$7.000. Fala dele, posso parcelar no meu cartão e dar outra mesa para parar com esse chiado aí que está atrapalhando o culto. Essa área aqui na igreja, a comunicação não está muito legal. Precisa melhorar. O que eu vou fazer? Eu vou pagar um curso para os irmãos. Amém. Para melhorar a comunicação aqui da igreja. Não, eu vou me envolver com isso também. Eu também vou fazer, eu vou participar. Tem esse ministério, não tem ministério aqui de socorro aqui na igreja. Então eu vou ser o líder do ministério de socorro. Pastor, deixa o ministério de socorro comigo. Eu vou vir aqui, eu vou arrecadar com os irmãos, eu vou fazer as cestas básicas, eu vou ver quem está precisando. O que nós precisamos, irmãos, hoje na igreja, de gente assim. Eu preciso de pessoas que apontem o erro, mas seja parte da solução. Não de pessoas que só chegam aqui, apontam o erro e quer que nós resolvemos e ela fica aí. Não. Eu espero que você seja um desses. Amém. Que aponte o erro, mas seja parte da solução, porque nós temos muitas coisas para melhorar e para resolver aqui nessa igreja. Mas dá para contar nos dedos aqueles que entram para resolver problemas aqui na igreja. Nós temos muita coisa e pouca gente que faz parte da solução dos problemas aqui na igreja. E se você fala que não tem espaço para você aqui nessa igreja, quer dizer que você é um tremendo mentiroso. Porque aqui nós damos liberdade para que todo mundo possa fazer, trabalhar e se envolver. Só não se envolve quem não quer, ou quem não quer se enquadrar nos requisitos para que possa exercer alguma função aqui dentro da igreja. De resto, quem quer trabalhar, tem espaço para você. Olha para o seu irmão e fala, tem espaço para você. Só que, entenda uma coisa, não espere e não venha aqui fazer esperando que alguém vai ficar te elogiando e que alguém vai te retribuir, porque o que nós fazemos aqui não é para agradar ninguém, é para agradar a Deus. Amém? Esse é o estilo de vida de igreja que nós somos. Agora, quando você renuncia a toda a expectativa de lucro, então você vai servir com alegria. Aleluia. Quando você serve, não esperando nada em troca, aí você está fazendo a coisa da maneira que Deus quer. Você está vivendo o estilo de cruz. Às vezes o irmão chega em mim e fala, pastor, tem alguns líderes que andam comigo, às vezes falam para mim assim, pastor, eu não consigo entender como que o Senhor ainda aguenta essas coisas. Porque se fosse eu no lugar do Senhor, eu já tinha arrebentado com todo mundo. É porque eu não espero nada em troca. Porque se eu estivesse esperando alguma coisa em troca, aí eu já tinha arrebentado com tudo, eu já tinha abandonado a igreja. Eu já tinha desistido de muitos irmãos. Mas como eu não espero nada em troca, eu espero fazer a vontade de Deus. E todas as vezes que eu penso em desistir, o Senhor fala para mim, não desista, e aí eu recupero a minha energia e mando para frente. Porque Deus vai fazer coisas poderosas. Amém. Que é um hino
não espero nada de ninguém. Então por isso eu faço, e tudo que eu faço com alegria, eu não faço reclamando. Eu faço com alegria. Às vezes com tristeza, por quê? Porque a gente espera respostas e muitas vezes as pessoas não respondem. Eu vejo potencial em muitos irmãos aqui. Eu vejo que tem muitos irmãos aqui que podem romper, que podem alcançar, que podem ser, que podem fazer, mas muitas vezes eu vejo irmãos que não acreditam neles mesmos, que não conseguem entender o propósito de Deus na sua vida e nem o potencial que tem para ser nas mãos de Deus. O que me entristece é que muitas vezes pessoas com potencial ficam se auto-preservando. Muitas vezes não aceitam e têm medo dos desafios que nós queremos levar esses irmãos. Nós queremos ver você crescer, avançar, conquistar, mudar. Queremos ajudar você a ser aquilo que Deus chamou você para ser neste lugar. Amém. Mas muitas vezes os irmãos não acreditam. Muitas vezes não acreditam. E isso muitas vezes faz a gente fazer as coisas com tristeza. Porque se você não dá as respostas para Deus, o que Deus te pede nesses dias, você está impedindo a igreja de avançar, porque você faz parte desse corpo. E quando você fica se preservando e não responde, você não avança e a igreja também avança, porque nós temos que ficar, não avança porque nós temos que ficar esperando Deus mandar outro para colocar no seu lugar. Isso atrasa a obra. E por último, o último nível de cruz de Jesus, Jesus vivia um nível de obediência completo nas mãos de Deus. Esse é o plano de Deus para mim e para você. Olha só, Jesus, tudo que ele fez, ele fazia pela vontade do Pai. Uma vez conhecida a vontade de Deus em relação à cruz, Jesus obedeceu até a morte. Uma vez, olha aqui para mim, quando Jesus descobriu em Deus o propósito dele, que o propósito dele era ir para a cruz, Jesus não se desviou desse propósito, nem para a direita, nem para a esquerda. Jesus permaneceu dentro do propósito de Deus para a vida dele. Jesus sabia que ele tinha que morrer uma morte de cruz. E a partir desse momento, olha só, pessoas queriam levantar Jesus rei. A Bíblia diz que os gregos, olha só, os gregos que eram um povo de uma língua diferente, de outro país, queriam, está lá em Mateus capítulo 26, versículo 36 até 46, os gregos queriam conhecer Jesus, olha só, Jesus tinha a oportunidade de falar do Evangelho para outra nação, mas Jesus sabia que ele tinha que morrer ali a vida de cruz. Que o propósito não era que ele fosse lá pregar para os gregos, o propósito de Deus era a cruz, que ele fosse para a cruz. Jesus ele não quis ir pregar para os gregos, Jesus ele foi em direção, em rumo ao propósito que Deus tinha na vida dele, que era o princípio da cruz. Muitas vezes nós vemos pessoas perdidas dentro da igreja, não sabem qual é o propósito de Deus e ficam dando tiro para tudo quanto é lado. E ficam fazendo coisas para tudo quanto é lado, e ficam querendo inventar coisas para você, e ficam se sobrecarregando, e ficam só gerando cada vez mais cansaço, tristeza e problemas para a sua vida. Todas as vezes, olha aqui para mim, todos vocês, todas as vezes que você ficar, enquanto você não descobrir o propósito que Deus tem na sua vida, enquanto você não andar dentro desse propósito, tudo mais que você vai fazer, e muitas vezes o que você pensa em fazer, pensando que é para agradar a Deus, você vai só estar causando e criando problemas para você. Esses dias veio uma pessoa aqui na igreja, saiu de uma outra igreja, reclamando da outra igreja, e veio aqui assistir um culto, participou da série, foi embora. Depois abriu uma igreja. Eu olhei para minha esposa e falei assim, eu tenho dó, tenho pena. Eu tenho pena desse rapaz, dessa mulher. Minha esposa falou, por quê? Eu falei, porque vão se machucar muito. Por quê? Porque, primeiro, que nem pastores são. Segundo, que saíram da igreja em rebeldia. Não saíram da maneira correta. Terceiro,
que estão querendo fazer algo que muitas vezes Deus não mandou eles fazer. E todas as vezes que você quer fazer algo que Deus não mandou você fazer, você vai ter problema. Isso é fogo estranho. Deus não aceita fogo estranho. Violando princípios, violando autoridade. Tome cuidado com isso, meus irmãos. Tome cuidado com isso. Não queira fazer para Deus aquilo que Deus não mandou você fazer, que Deus não aceita. Deus só aceita aquilo que Ele mesmo manda fazer. Se Deus não mandou fazer, não faça, porque você vai trazer problemas para a sua vida. Não sei porque eu estou falando isso, mas Deus me deu falar. Mas olha só, todas as vezes que você sai fora da vontade que é a vontade de Deus para você, todas as vezes que você caminha paralela à vontade de Deus para você, querendo fazer coisas, só vai trazer problemas para você. Eu falo para os irmãos, por experiência própria da minha vida, teve coisas na minha caminhada que eu quis fazer, que era a minha vontade, mas não era a vontade de Deus para mim. Só trouxe problemas. Eu estou falando, a vontade de Deus para a minha vida é essa que eu estou aqui hoje. Essa é a vontade de Deus para a minha vida. Estar pastoreando. Eu nunca quis ser pastor. Minha esposa fala para mim, eu casei enganar com você. Porque quando nós casamos, você falou que não queria ser pastor. E hoje você é. Eu nunca quis. Mas era a vontade de Deus para a minha vida. Aleluia. Todas as vezes que eu caminhei fora dessa vontade, só trouxe problemas para a minha vida. E tem consequências até hoje. Eu tive que rever a minha vida, me submeter à vontade de Deus. E hoje eu caminho em alegria, felicidade e paz. Hoje eu vejo que as coisas colaboram para o meu bem. Então eu quero dizer para você, vida de cruz é você andar num nível completo e total de obediência à vontade de Deus para a sua vida. Vida de cruz, estilo de vida de cruz, é você se submeter, colocar a sua vida nas mãos de Deus. Falar, Senhor, está aqui, faça o que o Senhor quer. Eu não quero fazer a minha vontade, eu quero fazer a tua. Isso é viver, isso é um estilo de vida de cruz. E foi assim que Jesus fez. Jesus obedeceu ao Pai até a morte. Jesus fez a vontade do Pai até a morte. E quando chegou a morte para Jesus, Jesus olhou e falou, está consumado. Aleluia. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Pai, cumprir a tua vontade. Eu oro para que você chegue diante de Deus. E o dia que você chegar diante de Deus, você possa falar para Ele, Pai, cumprir a tua vontade. Eu fiz a tua vontade aqui na terra. Fica de pé em nome de Jesus. Mas lembre-se que a vontade de Deus, ela vai sempre contra a tua vontade. Amém? Aleluia. Glória ao Senhor. Oh, aleluia. Feche seus olhos. Qual estilo de vida você está vivendo nesses dias? Ei, presta atenção. Qual estilo de vida você tem vivido nesses dias? Como é que você tem vivido nesses dias? A quem você tem agradado? Você tem vivido o estilo de vida da cruz? Ou você tem vivido o estilo de vida da razão? Você faz as coisas segundo a direção de Deus? Ou você faz as coisas, você tem feito as coisas de acordo com aquilo que você acha, de acordo com aquilo que você pensa, de acordo com aquilo que você quer? Quem tem dirigido sua vida nesses dias? Eu queria que você fechasse seus olhos.
de reflexão na sua vida agora. Os passos que você tem dado na sua vida. O caminho que você tem andado nesses dias. Hoje é um dia oportuno de você renunciar à sua razão, você aceitar o estilo de vida da cruz, de você passar a mudar muitas coisas da sua vida hoje. A decisão é sua. Fale com Jesus agora. É você e ele.